Bom dia, sábios amados, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando nesta manhã, amém? Hoje nós vamos estar estudando aqui no Evangelho de Mateus 9, do versículo 32 ao 34, fala sobre a cura de um mudo. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio. Falou o mudo, a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho dessa mensagem maravilhosa. Vamos ver o que o Senhor Jesus quer revelar no nosso coração. Eu creio que Ele tem algo grande para nos entregar nessa manhã, porque o nosso Deus, assim como Ele curou lá no passado, Ele continua curando aqui hoje, no presente e eternamente. E eu creio que Ele quer fazer algo na minha e na sua vida nesta manhã. Eu não sei qual é a cegueira que você está enfrentando, se é física ou se é espiritual, não sei. Mas eu creio que tem um Deus que tudo pode, que tudo faz, que quer fazer uma transformação na sua vida e quer trazer cura para a sua vida, cura para a sua alma, seja qual for a necessidade que você está precisando neste momento. Tenha certeza que nós temos um Deus que está aqui hoje e amanhã e eternamente, sempre nos ouvindo e atendendo o nosso pedido. E que nesta manhã tudo que Ele fizer na minha e na sua vida, que seja conforme a sua vontade. Que nós venhamos pedir dessa maneira, Pai, que seja feita a Tua vontade, porque a vontade do nosso Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? E aqui que nós aprendemos nesse versículo maravilhoso de Mateus 9, do 32 ao 34. Descreve Jesus curando um homem mudo e possuído por um demônio, fazendo-o falar, o que espanta o povo. Ali naquele momento causou espanto para o povo. Mas leva os fariseus a acusá-lo de expulsar demônios pelos poder de Satanás, como foi falado aqui no último versículo. Olha só. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Olha só. Se naquela época, com Jesus, olha só como que era este povo, esses homens religiosos. Agora trazendo para os nossos dias de hoje. Ainda vivemos num mundo assim ainda. Tem pessoas realmente que agem com estas mesmas atitudes. Mas aqui hoje nós vamos aprender, mostrando a rejeição dos líderes religiosos ao poder de Deus em Jesus. Por sua vez, demonstra autoridade sobre todos os demônios e o poder de restaurar a voz e a vida daquele homem. Contrastando com a malícia dos fariseus, aqui, que atribuía o bem ao mal. Aquilo que era bem aos olhos do povo, para eles era mal. E a cura do mudo possuído, assim que um homem mudo possuído por um demônio é trazido a Jesus, o que acontece? Jesus expulsa o demônio daquele homem e ele começa a falar. Aí entra a reação da multidão. As pessoas ali ficam maravilhadas, exclamando que algo assim nunca havia acontecido ali em Israel. Então eles deveriam ter ficado maravilhados de ter visto uma cena daquela ali. E reconhecendo o poder extraordinário de Jesus. Olha só, deveria ter sido maravilhoso quando isso acontece. Quando a gente fica sabendo que alguém recebeu um milagre ou uma cura, a gente se alegra. E isso não tem preço, porque isso nos mostra que o nosso Jesus, ele continua ainda curando. Ele continua fazendo obra extraordinária no nosso meio. Talvez a incredulidade ou a rejeição muitas vezes impede do nosso Senhor Jesus fazer esses milagres que Ele fazia no passado. Aí entra a reação dos fariseus aqui no
versículo 34, olha só. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelos princípios dos demônios. Olha só. A rejeição e a malícia desses homens. E essa acusação demonstra a profunda cegueira e rejeição deliberada do poder de Deus. Eles estavam rejeitando ali e acusando o poder de Deus na vida daquele homem. Mas eles não conseguiam o quê? Negar o milagre. Mas recusavam atribuí-lo a Deus. Eles negavam, eles não aceitavam. Preferindo associá-lo a Deus, preferindo associá-lo ao próprio Satanás. E isso é muito triste. Aí entra a demonstração do reino de Deus. Aqui Jesus, ao libertar o homem do poder demoníaco, que o calava, demonstra a chegada do reino de Deus na vida daquele homem. Onde o poder de Satanás ali naquele mesmo instante é desfeito e a vida daquele homem é restaurada novamente. E a palavra que nesta manhã está falando sobre restauração. E eu creio que o nosso Senhor Jesus quer restaurar vidas nesta manhã. Eu não sei qual é a sua cegueira. Se você se encontra na mesma situação que este homem. Assim como o nosso Senhor Jesus chegou na vida dele. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor chega na sua vida hoje. Que nessa manhã você venha tomar posse dessa vitória. Posse desta palavra. Porque o nosso Deus, ele continua operando, continua curando, fazendo milagres. Muitas vezes não acontece pela incredulidade do povo, pela rejeição do povo. Assim como foi no passado e trazendo para os nossos dias de hoje, não é diferente. Que nessa manhã, que o Senhor Jesus venha colocar por terra toda a cegueira espiritual da sua vida. Seja ela física, seja ela espiritual. Que Ele venha te dar uma visão nova, para que você possa ver os milagres do Senhor Jesus. Para que você possa receber a sua cura e seu milagre, como esse homem recebeu. Ele não falava, mas a restauração chegou na vida dele. O poder de Deus chegou na vida daquele homem ali. E eu creio que o poder de Deus vai chegar na vida de muitos. Seja qual for a situação que você se encontra, que você está enfrentando. Eu não sei qual é a enfermidade que você está enfrentando. Seja ela cegueira física ou espiritual, ou talvez a cura de um homem mudo. Talvez você se encontre aí como este homem. Porque existe pessoas na face dessa terra que não falam assim como este homem. Pessoas também que não enxergam também. E eu creio que o nosso Deus, Ele quer fazer milagre. Ele quer curar. Ele quer libertar. Mas Ele precisa de uma fé. Ele precisa de um coração totalmente rendido a Ele, para que Ele possa operar um milagre na sua vida. Que nesta manhã toda a rejeição, toda a incredulidade seja caído por terra em nome de Jesus da sua vida. E que você abra a sua visão e você vê o mover sobrenatural de Deus. Porque Ele quer fazer, Ele continua fazendo. E eu creio na cura do nosso Deus nessa manhã. Assim como Ele curou muitas vidas, Ele continua curando. Basta você ter fé, basta você crer naquilo que você não está vendo, mas com os olhos da fé, você já está vendo a sua cura. Que você recebeu ela na sua vida. Amém? Aleluia, Jesus. E a demonstração do reino de Deus, ali, ao libertar o homem do poder demoníaco que o calava, demonstra a chegada do reino de Deus na vida dele. E o reino de Deus quer chegar em muitas vidas nessa manhã. Que nesta manhã você abra teu coração. Amém? Aí aqui também fala sobre entre a fé e a incredulidade, que foi grande aqui. O milagre revela a fé genuína do povo,
que se maravilha. Ali o povo ficou maravilhado de ter visto uma cena extraordinária daquela. E a incredulidade obstinada dos líderes, fariseus ali, que preferem ver o bem como o mal. Ali aquilo que ele estava vendo na vida daquele homem, ele via como mal, esses líderes religiosos. Dá para entender? Para manter sua própria autoridade e visão distorcida. Eles queriam distorcer o evangelho, distorcer a palavra, os milagres que Jesus fazia. Mas mesmo que eles tentassem, mas não conseguiam. Porque o nosso Deus é eu sou o grande. Ele é o todo-poderoso. Pode tentar, mas não vai conseguir. A autoridade de Jesus. O Senhor Jesus nessa manhã quer dar autoridade para a sua vida. A facilidade com que Jesus expulsa o demônio mostra a sua autoridade suprema. E essa mesma autoridade que está em Jesus, Ele quer derramar na sua vida nesta manhã. Aonde você colocar suas mãos. Que todo mal vai sair em nome de Jesus. Que todo mal vai ser curado em nome de Jesus. Amém? Basta você crer. Sobre as forças espirituais malignas aqui. Algo que os rabinos não conseguiam fazer com seus rituais. Por isso que eles ficavam assim, tentando distorcer. Porque eles não conseguiam fazer. Não existe. Pode querer tentar, mas não vai conseguir fazer como o nosso Deus. Ele é o único. Tem o poder de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou esperamos. E resumindo aqui Mateus 9, do 32 ao 34, aqui nós vamos aprender nessa manhã maravilhosa, mostra um milagre de libertação e restauração. O nosso Senhor Jesus nessa manhã quer libertar, quer restaurar, assim como Ele fez na vida desse homem mudo. Ele quer fazer curas extraordinárias, quer curar sua visão, sua cegueira espiritual. Ele quer fazer mudo falar, paralítico andar. Porque Ele operou no passado, Ele continua operando aqui hoje. E se essa mensagem chegar até você, você pode ter certeza que algo extraordinário o nosso Senhor Jesus vai fazer na sua vida. Basta você tomar posse nessa manhã, basta você crer. Tira toda a incredulidade do seu coração e deixa o Espírito Santo fazer o que Ele quer na sua vida. E você verá o milagre do Senhor Jesus na sua vida. Amém? E seguido pela perversidade dos fariseus ali, que em vez de reconhecer a obra de Deus, o que eles fizeram? Atribuir ao diabo, revelando a natureza conflituosa da missão de Jesus. Você vê que lá no passado eles tentavam impedir Jesus de fazer as suas obras extraordinárias, os seus milagres. Imagina nós aqui hoje cheios de falha. Não vai ser diferente. Mas a única diferença que vai fazer na minha e na sua vida, sabe qual é? Que nós temos um Deus vivo, um Deus que nos guarda, um Deus que nos guia, um Deus que nos escolheu, que nos levantou. E é o mesmo que está aqui hoje, que vai nos dar poder, que vai nos dar força, que vai colocar por terra todos os inimigos, tudo aquilo que impede de eu e você fazer a obra de Deus, que impede de fazer tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos, que nessa manhã nós venhamos fazer com todo o coração, com todo o amor, com toda a dedicação, com toda a nossa força. E aquilo que eu e você não conseguir, você pode ter certeza que Ele vai ajudar nós a fazer. Muitas vezes nós estamos aqui parados, estacionados, e do nada a gente sente uma força vindo dentro de nós. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Você pode ter certeza, quando isso acontecer dentro de você, é o próprio Deus te levantando, colocando a força dentro de você, porque Ele é um Deus que restaura, um Deus que renova, um Deus que traz vida, que traz esperança, e um Deus que enche o nosso coração de fé. E Ele está aqui hoje. Ele quer trazer esperança para a sua vida. Ele quer te libertar, Ele quer te restaurar. Ele não quer que você fique vivendo neste mundo cheio de maldade, destruição, mas Ele quer te dar vida e vida com abundância, para que você possa desfrutar das bênçãos, das promessas que Ele já preparou para a sua vida aqui nessa terra. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixar um salmo para vocês aqui, amém? Vocês meditam nesse salmo, que eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando no seu coração. O bom pastor, Salmo 23.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara me consola. Prepara, Pai, uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesta manhã. E eu agradeço esta rica oportunidade. Em nome de Jesus.